Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 17 de novembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada A Alma dos Animais. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar nas manchas de sangue qual que pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais, desenvolve-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações, que são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos, citaremos Darwin, Gratiolet e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros, inutilizado e enfermo. Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, uma espécie de macaco, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que sobre os mundos, laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Uma boa palestra a todos. A todos os nossos amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, as nossas saudações e que as nossas primeiras palavras sejam sempre gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão a Deus, a essa espiritualidade que está conosco
nesses momentos das nossas existências. Nós estamos terminando, na noite de hoje, o estudo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que trata sobre os 3 reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose. O item 1 já foi visto e nós vamos agora nos debruçar sobre os itens 2 e 3, os animais, o homem e a metempsicose. Eu gosto muito quando Allan Kardec fala para nós sobre as contribuições que o Espiritismo traz para as nossas vidas. Por que Allan Kardec iria se preocupar em questionar os espíritos sobre minerais, sobre vegetais, sobre este ciclo evolutivo? Porque o homem ser preocupação, tudo bem. Homem, raça humana, o homem, a mulher. Mas vegetais, minerais, sim, eles estão na natureza, fica por conta da química, da biologia. Mas nós vamos dar um salto um pulo para trás, depois um salto para frente. Voltando a 585, e nota, Kardec diz: são 4 graus. Então, a matéria inerte constitui o reino mineral, que só tem força mecânica. As plantas têm matéria inerte, vitalidade. Os animais têm matéria inerte, vitalidade, inteligência instintiva limitada. E o homem tem vitalidade, tem inteligência instintiva, inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência, percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Embora o homem também seja um animal racional, ele se difere dos outros animais, chamados de irracionais. Na 592, que é a primeira questão, objeto das nossas observações do estudo desta noite, e nós vamos aproveitar, vamos elencar uma série de situações para não ficar repetindo. Na resposta dos espíritos, tem uma parte que diz assim, abre aspas, o homem é um ser à parte, que algumas vezes desce muito baixo ou pode elevar-se muito alto. Mais adiante, a natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência. Olha a lei do trabalho. Para atender suas necessidades e conservação. Seu corpo se destrói, como o de todos os animais. É verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Reconhecei o homem pela ideia de Deus. Fecha aspas. Nos mundos mais adiantados que os nossos, temos minerais, vegetais, animais e o homem. Todos mais evoluídos e mais elaborados. Mineral será sempre mineral, vegetal será sempre vegetal, animal será sempre animal. Por quê?
os animais, eles têm uma inteligência limitada, concentrada num sentido determinado, de acordo com as suas necessidades. Eles não criam, eles não se preocupam em se melhorar. O que uma classe animal faz há milênios, ela faz hoje. O animal, se ele for treinado para um determinado objetivo e o treinamento for encerrado, ele não providencia sozinho. Esses animais domésticos que nós os mimamos muito nos dias atuais, soltos à rua, eles não terão condições de sobrevivência. A gente observa o João de Barro, aquele pássaro que faz sua casinha na árvore e que nós achamos lindíssimo. A casinha do João de Barro é feita há milênios dessa mesma forma. Então nós precisamos colocar a importância do espírito que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, conforme nós vamos ver na questão 607, lembrando que o espírito não retroage. E conforme está na questão 612, o espírito que reencarna no homem jamais reencarnará no corpo de um animal, que é a teoria da metempsicose, que em muitas crenças é um castigo ou punição para o espírito que não soube aproveitar as oportunidades. A doutrina espírita está mostrando para nós que não existe retrocesso. O espírito que não souber aproveitar as oportunidades, ele voltará ao mundo dos espíritos, para a erraticidade, o local onde os espíritos que deixam seus corpos físicos voltarão, e lá eles serão encaminhados ou para o mesmo planeta ou para um outro planeta mais inferior, de acordo com seu grau evolutivo. Mas sempre vai reencarnar na forma humana. Os nossos animaizinhos queridos, os animais selvagens, eles não vão para a erraticidade. Morreu o elefante, morreu o leão, morreu o meu gatinho, meu cachorrinho de estimação. Aquele princípio que o anima, aquela alma, podemos dizer assim, vai logo tomar um outro corpo. Erraticidade é para espírito. Espírito tem inteligência desenvolvida, avançada, indefinida, conforme está na nota da questão 585. Os animais, eles não têm a preocupação com seu melhoramento. Conforme está na nota da questão 593, abre aspas, além do instinto, não se poderia negar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir num sentido determinado de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência cujo exercício está, entretanto, mais exclusivamente concentrado nos meios de satisfazer suas necessidades físicas e de prover a própria conservação. Nenhuma criação, nenhum melhoramento há neles. Fecha aspas. Então, nós vamos seguindo aqui e conforme
Allan Kardec coloca na nota da questão 601, aqueles animais mais avançados, como o cão, o elefante, o cavalo, num mundo mais adiantado, até pela sua compleição física, eles poderiam fazer outras obras, mas sempre sob o comando do homem, porque o homem tem a inteligência. Então nós vamos vendo que os espíritos, com toda a sua elegância, com toda a sua ética, foram atendendo os questionamentos de Allan Kardec, que um espírito visionário, um espírito à frente de seu tempo, se preocupou em nos responder a essas questões. E se o animal, se o vegetal, se o mineral, eles são criações de Deus, como é a nossa relação com eles? Por que Deus os criou? Pensemos no mineral, utilizado na indústria farmacêutica, utilizado na indústria de fertilizantes, em vários outros ramos da indústria, atendendo às necessidades do progresso na construção civil, na construção náutica, aeroviária, facilitando processos, presente até na estrutura de formação da casa em que nós residimos, porque nós estamos no planeta como espíritos encarnados, como co-criadores, e toda essa movimentação que nós fazemos é resultante do desenvolvimento da nossa inteligência. Os vegetais na alimentação, na indústria farmacêutica, e em outros ramos da indústria, onde ele será chamado a servir como alimento, como remédio, como chá, como fitoterápicos e por aí afora. E o homem? O gestor, o administrador, aquele que vai, através do conhecimento, através da informação, atuar nas áreas X, Y, Z do conhecimento, porque sua inteligência é indefinida, e vai administrar esses campos. E os próprios animais que vão participar também do equilíbrio ecológico. Eles também, além de muitos deles nos trazer alegria, trazem alimentos, nutrientes, proteínas, são instrumentos de trabalho. Nós vemos o cavalo, o burro, vemos numa fazenda vários deles em atuação, muitos até explorados pelo homem, desrespeitados, esquecidos de que eles são criaturas divinas em plano menor. A gente não pode esquecer o respeito que nós precisamos ter aos nossos animais. Seguindo a questão da linguagem. Não é uma linguagem articulada, conforme está na 594, mas eles têm mecanismos de comunicação. Kardec até nos lembra sobre os peixes no mar, sobre os cardumes, que
seguem do mar para o oceano, fazem travessias longas e eles têm os seus sinais de comunicação. Eles não têm a fala articulada. E aqueles animais, especialmente aves, que imitam os homens, é a questão do órgão especializado para isso, mas que também requer treinamento. O papagaio, por exemplo, ele vai falar o que ele ouve. Ele não pensa, ele não articula, ele repete. A gente, inclusive, tem um ditado popular que a gente diz: fulano é um papagaio. Tudo que ele ouve, ele repete. Porque ele não tem o senso de mensuração. Na 595, Allan Kardec perguntou: os animais possuem livre-arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas como imaginais. A liberdade de ação deles, porém, é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Então eu fui passando, o cão me atacou e me mordeu. Ele vai responder à lei por isso? Não. Ele age por instinto, ele se sentiu acuado, ou ele se sentiu ameaçado, ou ele está com fome, ou ele está com dor, ou ele está amedrontado por alguma coisa, ou muitas vezes ele é treinado para esse tipo de situação. Então, eu não posso comparar a um ataque feito pelo homem, que houve um planejamento ou, no momento de raiva, de insanidade, voltemos lá na 592. O homem é um ser que algumas vezes desce muito mais baixo que os animais. Então, eu, espírito imortal, responderei pelos meus atos. Na 597, Kardec pergunta: visto que os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Um espírito? Não, ainda não está elaborado. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, na 607. Este princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes, dependendo do sentido que se dê a esta palavra. Voltando lá na 134 e se estendendo até 146, Kardec fala dos vários significados da alma, como faz na introdução número 2 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes nós dizemos assim: fulano é a alma deste lugar, porque a propaganda é a alma do negócio, porque é preciso que essa alma dê vida a isto ou aquilo. Nós temos uma pobreza de vocabulário e nós usamos de acordo com as nossas conveniências. E muitas vezes nós usamos o termo alma como significado de vida. Ainda na 597, subpergunta A, os espíritos responderam: há entre as almas dos animais e a do homem distância igual àquela que existe entre a alma do homem e Deus. Ernesto Bozano, grande pesquisador italiano, cientista contemporâneo de Kardec, no seu livro Os Animais Têm Alma, ele não afirma que é esta alma elaborada, trabalhada, como aquela que reencarna no corpo físico de um homem. Esse neném que está nascendo agora na maternidade
este menino ou menina é um ser humano, é um animal racional, animado por um espírito. Tira o espírito, o corpo morre na hora. Na hora. Então, os animais têm individualidade, sim. Consciência do seu estado, não. A consciência é proveniente da inteligência, é proveniente da vivência do espírito. Por mais que eu ame meu animalzinho, ele não vai para nosso lar ou para o umbral. Eu não vou colocar o nome dele no livro de prece de desencarnado. Ele não desencarnou. O corpo morreu e aquela alma que está em elaboração, em estágio evolutivo, voltará a animar um outro corpo. A alma do homem que for a óbito retorna ao plano espiritual em condições idênticas a que ele vivia na Terra. Eles chegarão nas nossas mesas mediúnicas, nas nossas reuniões de diálogo espiritual, apresentando as suas características, das suas dificuldades, porque é assim que eles se veem. O animal não vai ter esse tipo de situação. Na 599, os animais, a alma dos animais tem escolha de encarnar no animal de preferência outro? Não. Ah, eu sou um elefante, agora eu quero ser um coelho. Não, eu não quero ser mais coelho, eu quero ser águia. Não, eu não quero ser águia, eu quero ser um porco do mato. Não, eu não quero ser porco do mato, eu quero ser tigre, onça, urso. Não é assim. Tem espíritos para comandar isso. Eles não têm escolha, eles não têm inteligência, eles não têm conscientização do eu. Inclusive, Kardec aborda no Livro dos Médiuns a mediunidade nos animais. Está lá no capítulo 18 ou 19. Animal tem mediunidade? Não. Animal tem perispírito? Não. Animal tem consciência de si mesmo? Não. Animal pode se comunicar? Não. Animal pode receber um outro espírito? Não. Ele não tem linguagem articulada, ele não pensa, ele não sabe fazer a filtragem que o médium faz. O médium inteligente dá seus vacilos e que dirá um animal. Então, não tem mediunidade. Animal não tem consciência, não escolhe em que classe ele quer vir, ele não fica na erraticidade, ele não tem mediunidade, ele não pensa, ele tem uma inteligência limitada. Ele tem uma alma muito aquém da alma que anima os humanos. Às vezes, nos nossos momentos de devaneio, a gente diz assim, fulano é um animal. Às vezes até uma ofensa ao pobre do animal. Fulano vive o mundo animal. Fulano é um brucutu, é um monstro. Porque é um espírito que ainda se coloca em determinadas condições. Agora, eu me referi a um leão, a um tigre, a um animal selvagem que ataca para se defender e para se alimentar. Dizer que ele é um monstro? Não, ele não é um monstro, ele está numa categoria compatível. Ele existe porque está na lei de Deus a sua necessidade para o equilíbrio biológico. Conforme nós vamos ver lá na frente, que a população do globo, ela nunca será sobrecarregada, porque Deus tem seus meios de defesa, do mineral ao homem.
existe uma lógica, porque nada é estacionário na natureza, tudo está vinculado e existe uma necessidade. Mas fulano foi atacado por um animal selvagem e veio a óbito. Por que isso aconteceu? Por descuido, por imprudência, por imperícia, ou talvez até por um resgate. Fulano, em vidas passadas, maltratava os animais, enfim. Tem uma razão que vai ser estudada dentro do código de fulano. Os animais, eles progridem pela força das coisas, conforme está na 602. E na 603, eles não vão conhecer Deus nunca. Nós, espíritos, só conheceremos Deus quando chegarmos na primeira classe da escala espírita, de espíritos puros, onde hoje está Jesus. Olha a distância. Como é que o animal, que ainda não tem uma alma elaborada, vai conhecer a Deus? Falamos já da 604, que tudo se encadeia na natureza por elos que não podeis ainda apreender. E as coisas mais díspares, aparentemente, têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender no seu estado atual. Outras já está compreendendo com o avanço da ciência, com esse avanço da informática, com esses aparelhos que estão sendo criados, com essas sondas que estão sendo jogadas no espaço. Nós estamos tendo um olhar diferenciado. O homem, hoje espírito imortal, vai para os meios de comunicação defender o meio ambiente. Porque ele é bonzinho? Não! Porque ele descobriu que no meio ambiente está a chave da vida, o pulmão, os pulmões da vida, o ar que se respira, a água que nutre, a água que faz maravilhas e vai permitir o alimento, a higienização, todos os componentes do progresso. Então, conforme ele disse aqui na 604, elos que ainda não podeis apreender, aquela época, 1857. Estamos em 2023. 166 anos se passaram. Kardec está desatualizado? Nunca! Jamais! É a lei do progresso que está circulando, 779 a 785. O homem não tem duas almas. Quando Kardec falou da natureza espiritual e da natureza animal, ele está falando da dupla natureza que nós temos. Pelo corpo, nós participamos do mundo animal. Pelo espírito, nós participamos da vida espiritual. O corpo ficará na terra, devolverá a ela aquilo que ainda está acumulado para que se junte a outros compostos e forme novos corpos. Lavoisier, eu acho que ele era médium, porque ele disse, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Química, física, biologia, astronomia, todas juntas num grande casamento. Allan Kardec, na sua obra Gênese, no último capítulo 18, onde nós vamos ver a maturidade deste homem, Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, chegando ao término do seu trabalho, a conclusão final, e nos oferecendo a Gênese como o quinto e último livro do Pentateuco, ele nos diz que a Terra sofrerá transformações através de cataclismas e o espírito sofrerá depuração através dos seus atos. Ele sai dessa natureza animalizada
e o espírito predomina. Ele reencarna num corpo físico animal que come, bebe, dorme, veste, faz higiene, faz excreção, mas ele está mais espírito do que corpo físico. São duas naturezas, não duas almas. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É um espírito para cada corpo. Trigênios, 3 espíritos, um para cada corpo. 2 crianças siamesas, a criança A e a criança B, estão ligadas pelo tronco, pela coluna, pela cabeça. Um espírito para o A, um espírito para o B. Se a medicina contemporar aqueles corpos e que existe chance de vitalidade, Joãozinho fica com seu corpo, Mariazinha com o seu. Com seu espírito, aliás. O corpo do Joãozinho tem o espírito A, Mariazinha tem o espírito B. Na nota da 605, o espírito purificando-se liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Na 606, de onde os animais retiram seu princípio inteligente? Do elemento universal. É ele, o poderoso FCU, fluido cósmico universal, com suas inúmeras multiplicações, que vai nos dar material para isso. Se eu estou no planeta Terra, tudo que tem no planeta Terra é tirado do fluido cósmico universal do planeta Terra. Se eu vou para Marte, idem, Júpiter e por aí afora. Por isso Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Oba, chegamos a ela, 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado correspondente ao da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia para a vida, conforme a questão 190. Onde o espírito efetua esta fase? Numa série de existências que precedem um período a que chamais humanidade. Opa! Começou no mineral, terminou no homem. Leon Denis diz que o espírito, a alma, dorme no mineral, acorda no vegetal e desperta no homem. Nem sempre, quando eu acordo, eu desperto. É este princípio inteligente que vem se desenvolvendo. É essa alma que habita o corpo do animal, ainda embrutecida e inconsciente, que vai chegar um dia a ser um espírito que vai animar o corpo de um homem. Isso vai acontecer aqui na Terra? Não. A espiritualidade, segundo informações de André Luiz em Evolução dos Mundos, segundo informações de Ernesto Bozano, de Camille Flammarion, ela tem estações para que isso seja feito. Subpergunta A. Então parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? Os espíritos responderam com uma pergunta. Bem, eu, espírito mortal, no corpo de José, no corpo de A, de B, de C, meu corpo tem mineral, meu corpo tem flora bacteriana, que é do mundo vegetal, meu corpo tem, ou melhor, meu espírito tem instinto, além de inteligência, ele tem instinto que ele trouxe lá do mundo animal. Eu tenho uma inteligência desenvolvida de A a M, fulano tem uma inteligência desenvolvida de A a V, Beltrano tem uma inteligência desenvolvida de A a Z. Epa! O que é isso? Evolução. O que é isso? Necessidade do espírito. E os espíritos vão dizendo que hoje nós não nos lembramos da nossa vida intrauterina, que a árvore bela nós não conseguimos associá-la a uma semente que colocamos na palma da mão e enterramos na cova da terra. E que isso não diminui
o poder de Deus, nem lhe gera impotência. Que a grandeza de Deus, segundo os espíritos, está nessa admirável harmonia que faz com que tudo seja solidário na natureza. Subpergunta B. Esse período de humanização começa na Terra? Não. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação. A primeira encarnação é lá aquele planeta selvagem, que o espírito vai ter que se ver pela primeira vez num corpo. Ele vai começar a despertar para necessidades. Ele ainda tem muito do bárbaro. Ele ainda tem muito da ignorância, desconhecimento, não é ignorância pejorativa. O período de humanização começa em geral em mundos ainda inferiores, 607b. Isto, todavia, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, estivesse apto a viver na Terra. Como sempre, variedades das condições. Na 608, absolutamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos da infância e menos ainda do que passou no seio da mãe. É por isso que os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. Nós não lembramos. E quando voltarmos à erraticidade, lembraremos? Talvez sim, talvez não. Vai depender da distância que separa esses períodos. Mas os espíritos falam na 609 de anéis de ligação. Ou seja, pontos de contato. Tudo é solidário na natureza. Os espíritos repetem isso no Livro dos Espíritos incansavelmente. 604, 540 e tem mais algumas se procurar. Então, quanto mais o espírito se conscientiza, mais ele progride. Então, o que é que acontece? Ele dorme no mineral, matéria inerte. Ele acorda no vegetal. Nós vemos vida nas floriculturas, nos campos botânicos. Ele desperta no homem. A inteligência começa a se desenvolver, mas ela sai da fase rudimentar para o infinito. Então, nós vemos que um dia nós passamos por esses reinos. Eu não sou a encarnação do cachorro, do elefante, do lobo. Eu sou um princípio que fui criado simples e ignorante, que comecei a habitar o reino mineral. Vencidas as etapas daquele reino, eu fui para o reino vegetal, depois para o animal. Quando eu passo para o hominal, eu caminho para o infinito. Eu não vou retroagir. Não existem duas almas para o mesmo corpo. Eu não caminho para trás, eu estaciono ou eu vou para frente. A lei de Deus tem mecanismos para me fazer crescer, mesmo através de processos expiatórios. O rio não retoma a nascente, conforme está na 612, e a partir do momento em que o princípio inteligente atinge o seu grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, ele não guarda mais relação com o seu estado primitivo. E não é a alma dos animais, assim como a árvore não é a semente. Entendemos isso? Eu não sou uma árvore, um mineral, um animal. Eu sou um espírito imortal que comecei por ser princípio inteligente, que estagiei
em vários ramos até chegar onde eu cheguei. Se eu hoje sou um médico, um advogado, um professor, um jornalista, eu não sou aquele estagiário nem aquele jovem aprendiz. Eu passei pelas etapas da alfabetização, do ensino básico, fundamental, do ensino médio, à faculdade, ao estágio, à graduação, à pós-graduação. E hoje eu sou um profissional ativo ou aposentado que carrego comigo conhecimentos desta experiência, mas eu não sou jovem aprendiz, eu não sou estagiário, eu não sou universitário. Eu passei por aqueles estágios, assim como eu, com os meus 61 anos e 11 meses, não sou o garoto de 20 anos. Eu já passei por lá. Eu tenho lembranças de lá. Somente lembranças. Porque o físico, a mente, não tem mais nada a ver com aquele garotão de 20 anos, forte, saudável, viril. E ficou para trás. Não adianta que eu não vou pegá-lo. Na próxima encarnação eu vou viver 1 ano, 2, 20, 50, mas não serão iguais àqueles 20 que eu vivi na década de 1980. Vai ser lá na década de 2100 e pouco. Tudo diferente, um cenário diferenciado. Então, essa teoria da metempsicose, ela é errônea, ela é furada. Conforme está na nota da 613, a reencarnação ensinada pelos espíritos se funda na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que nada lhe tira de sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Ainda na nota da 613, os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer. Isso é bom para esse pessoal que acha que espírito sabe tudo. Do ponto de vista físico, ele, espírito, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade a alma ou o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual, que faltam aos animais. Nele é o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Kardec faz aqui algumas perguntas. Qual a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? E responde abaixo. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais, que são consequência deste princípio. Hoje, nós temos uma complementação dessa literatura espírita. Allan Kardec diz que o Livro dos Espíritos não trouxe todas as informações e ninguém tem a última palavra. Precisamos estudar, trabalhar, lutar, nos dedicar, porque o objetivo final é o progresso. No entanto, precisamos entender: o espírito é um ser inteligente. Para tal, ele vai buscar o corpo humano com toda essa fisiologia, com todo esse metabolismo que nós, humanos, apresentamos.
ele não tem espaço de desenvolvimento, de coerência no corpo de um animal. O animal tem uma alma inferior à do homem, se assim quisermos chamar, um princípio inteligente que está em desenvolvimento. Num determinado momento, que a lei assim determina, esse espírito em locais fora da Terra, na sua maioria, ele vai chegar à condição de espírito. Vai ter as suas primeiras reencarnações nos mundos primitivos. À medida que ele vai evoluindo, ele vai passando por provas e expiações, regeneração, não necessariamente precisará passar por todos. Tudo dependerá da sua evolução. Nas questões 114 a 128 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o progresso, a progressão dos espíritos, ela é indivíduo. Vamos confundir individualidade com conscientização. Individualidade é o indivíduo, é a unidade. Conscientização, eu saber quem sou eu, onde eu estou, por que eu estou, quais são os meus compromissos hoje como ser encarnado diante da lei dos homens, do quadro das leis naturais e do quadro das leis jurídicas, ou até onde eu posso ir, tanto diante da lei dos homens quanto diante da lei de Deus. Isto chama-se conscientização. Questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei divina, o natural, é a lei de Deus, que o homem deve cumpri-la. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Estudo da outra semana. Leis jurídicas, comerciais e de vários setores do mundo, dos vários segmentos. Todas as vezes que eu descumpri-la, pagarei multas ou até serei preso. Vai pesar na minha economia material e na minha economia espiritual. A lei humana, a lei espiritual não pesa na humana, mas a humana pesa na material. Ou seja, eu cometo um crime, vou preso, ainda vou ter que me quitar diante da lei. Eu posso cometer um crime e viver fugido da polícia. A minha consciência sempre estará pesada, atrapalhada, confusa, doente, e ainda vou ter que me encontrar com a lei. Então, isso é para espírito. Um espírito num corpo de animal não aguenta esse peso. Isso é para guerreiro, é para gente, que já temos condições, já fomos elaborados, desenvolvidos para atender essa vibe. Senão, não estaríamos aqui. Nós agradecemos a atenção, o tema é difícil, quem convidou acha que a gente sabe, mas a gente não sabe, esse tema é complexo, mas a gente abusado aceita. Alguém tem que fazer, né? Não tem ninguém para fazer, a gente faz. A gente agradece o convite, agradece a confiança, agradece o carinho. Estamos aí para outras oportunidades. Esse ano vocês estão livres de mim. 2023, meu último compromisso com a casa de Abel Sebastião de Almeida. Jesus abençoe-nos a todos, um final de ano de paz, de saúde, com muitas emoções saudáveis. O calendário só muda, a vida é a mesma, o cenário é o mesmo. Continuemos respondendo presente ao trabalho. Nos encontraremos numa próxima oportunidade, online ou presencial. Que o Senhor Jesus abençoe-nos a todos. Muito obrigado.